implantaram nenhuma ação específica em relação aos 17 pilares de sustentabilidade do Pacto Global da ONU, adotem práticas sugeridas. A adesão ao Pacto Global da ONU dá visibilidade positiva ao setor agroagrícola, fortalecendo-o frente aos antagonistas da atividade. Oitavo pilar, segurança operacional. Implantar a cultura da segurança operacional é o principal foco deste pilar nas empresas. As empresas participantes do projeto que detectarem necessidade de melhorar esse aspecto na organização terão mentorias diretas nesse sentido. O tema será abordado tendo como base o MGSO, Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional, e prevê o aprimoramento do Gestor de Segurança Operacional, GSO. O pilar também compreende a atualização dos pilotos agrícolas em relação à segurança operacional. Nono pilar, novas tecnologias. A proposta é fazer com que todos da organização, todos os funcionários da empresa participem da inovação do negócio. Cada um dos membros da empresa deve fazer a seguinte pergunta: gestão do conhecimento e inovação de um setor que, quero lembrar vocês, já conta com mais de 2.430 aeronaves, atuando em 24 estados do Brasil, segundo a ANAC. Dessa frota, 34% é movida a álcool e 55,5% é fabricada nacionalmente. Já os drones aeroagrícolas registrados são 2024, mas sabemos que esse número é muito maior no país. E boa parte dessas aeronaves está equipada com tecnologia para fazer a aplicação de produtos químicos e biológicos, semeadura de diferentes culturas, aplicação de fertilizantes e, inclusive, o combate a incêndios florestais. Esses dados que eu trouxe aqui, vocês vão poder consultar agora de forma sempre atualizada no site Big Data Aeroagrícola, do SINDAG e IBRAVAG. Antes de iniciarmos as palestras, lembro também que este evento faz parte do BPA Brasil, Programa de Boas Práticas Aeroagrícolas, realizado pelo IBRAVAG, com apoio do SEBRAE e do SINDAG. E é uma das maiores e mais importantes iniciativas da aviação agrícola do Brasil, que tem como objetivo trazer melhorias ao sistema de gestão das empresas, garantindo mais qualificação aos profissionais e competitividade ao setor. O programa já conta com 52 empresas inscritas, que durante 18 meses terão acesso a treinamentos, lives, dias de campo e visitas técnicas. Com isso, eu convido os nossos palestrantes a sentarem aqui conosco, já irem se acomodando. E toda a programação é direcionada por temas que impactam o setor. Para falar mais sobre o Programa de Boas Práticas Agrícolas, chamo também o presidente do IBRAVAG, Júlio Kampf. Bom dia, pessoal. É realmente um prazer estar reunido com vocês presencialmente pela primeira vez e agradecer a confiança de vocês, a todos os nossos agentes do IBRAVAG, por acreditarem nesse projeto e terem essa visão de futuro, que é o projeto de boas práticas aeroagrícolas. Esse projeto se iniciou dentro do IBRAVAG, onde a gente fez uma série de análises e viu a necessidade de uma qualificação maior dentro das empresas. E isso num nível mais global dentro de todo o setor. Achamos que não adianta nós qualificarmos somente a parte administrativa, a gestão, e não falarmos em tecnologia ou de outros setores dentro da empresa. O mercado futuro, a gente já entende, já vê direito que as exportações, as rastreabilidades e a confiança dos produtos serão cada vez maiores. E para isso, eu acho que as empresas de aviação agrícola têm que dar um exemplo para esse setor aeroagrícola de boas qualidades. Eu não tenho dúvida que o mercado no futuro sempre vai exigir cada vez mais de nós. E esta é a proposta que o IBRAVAG traz para vocês, de nós nos qualificarmos, até mesmo no sentido de contrapor a uma parte da sociedade que muitas vezes nos vê com outros olhos ou nos qualificam não numa situação boa, né? E isso a gente só pode dar a volta sobre isso se a gente tiver qualificação, deriva zero, acidente zero, multa zero, e a gente ser um exemplo dentro do mercado
aqui do Brasil e do Cone Sul. No mais, agradeço mais uma vez sempre a confiança de vocês, um bom trabalho dentro do BPA e que isso traga realmente uma grande evolução dentro das empresas dos senhores. Conte com nós, estamos aí à disposição e trabalhando bastante forte nesse sentido. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, presidente. Essa iniciativa, pessoal, já é um sucesso. É muito bom contar com todos vocês aqui presentes. E agora a gente vai ouvir também o gerente regional em Ribeirão Preto do SEBRAE, Carlos Alberto de Freitas, por favor. A entidade está certificando as empresas parceiras do BPA. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Freitas, eu sou gerente regional do SEBRAE em Ribeirão Preto. Em nome do nosso presidente Carlos Melles, presidente do SEBRAE Nacional, do nosso presidente Tirso Meirelles aqui de São Paulo, desejo a todos um bom evento. Para o SEBRAE é fundamental estar aqui, né? A gente apoia as micro e pequenas empresas de todo o país, que nada mais, nada menos representa mais de 99% das empresas estabelecidas aqui no nosso Brasil. E a gente sabe que o setor de vocês é um setor que, além de ser extremamente competitivo, é um setor extremamente regulado, né? Eu tive oportunidade de trabalhar com frutas na região, uma região próxima aqui da capital paulista, e a gente viu o quanto que os compradores exerciam, né, pressão para a regulação e boas práticas agrícolas. Isso é muito comum. E quando eu vi o projeto do SEBRAE Nacional acontecendo junto com vocês, eu pensei, chegou ali também. Então quer dizer que todos os setores agrícolas estão precisando, seja por meio dos seus compradores internacionais ou não, né, se regular melhor. E eu acho que esse é um ponto importante, gente. Os compradores, sejam eles onde for, vão cada vez mais exigir da gente cuidado nos processos de preparação, de acondicionamento ou mesmo de aplicação. Então, por que estamos juntos? Porque é um setor também concentrado em micro e pequenos negócios e o SEBRAE faz questão de estar junto com vocês. Então, parabenizar ao Júlio, presidente, por essa parceria, Júlio, que a gente sempre está próximo. Conte sempre com o SEBRAE, o Dr. Carlos Melles pediu para deixar esse recado, para contar sempre com o SEBRAE. O Dr. Tirso também, que é daqui, também é vice-presidente do Senar, você sinalizou a necessidade. Conte também com o Senar, tenho certeza que as portas estarão abertas, porque a gente não está falando só na competitividade das empresas de vocês, a gente está falando na competitividade de um país que precisa crescer, que precisa se desenvolver, e que precisa ser sempre melhor à vista dos outros trades. Então, conte conosco. Muito obrigado pelo dia de hoje e parabéns pelo trabalho de todos. Um bom dia. Obrigada, Carlos. Convido agora o presidente do SINDAG, Tiago Magalhães Silva, que vai falar sobre a importância do BPA para o SINDAG, que é parceiro dessa iniciativa. Antes de iniciarmos a palestra, vamos ver o vídeo para conhecermos um pouco mais sobre os pilares do Programa de Boas Práticas Aeroagrícolas. Atenção, empresas de aviação agrícola e operadores privados. Vocês já conhecem o programa BPA, Boas Práticas Aeroagrícolas do Brasil? O BPA é uma iniciativa do IBRAVAG, do SEBRAE Nacional, com o apoio do SINDAG e tem como objetivo qualificar o setor, baseado em 9 pilares que serão trabalhados por meio de mentorias individuais, aulas no formato virtual, cursos práticos, palestras técnicas proferidas por grandes especialistas da área, visitas técnicas das empresas, além de dias de campo que serão realizados em todo o Brasil. Mais de 50 empresas já aderiram ao programa e ainda dá tempo de escrever a sua e fazer parte deste programa nacional. Visite o estande do IBRAVAG no Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, receba mais informações e faça sua inscrição no BPA, Programa Boas Práticas Aeroagrícolas do Brasil. Agora vamos contar com a presença do Tiago aqui, por favor. Bom dia a todos.
O programa BPA, ele surgiu de algumas ideias que nós fomos tendo durante o caminho, andando com o SINDAG, e a maioria dos operadores reclamavam constantemente da concorrência desleal, de práticas de pulverização não sustentáveis, de práticas erradas, de vários defeitos que os concorrentes tinham e que nós nunca conseguimos atingir e melhorar isso. E a aviação agrícola ela vinha se degradando, né, por conta de alguns empresários que não tinham boas práticas da pulverização aérea, não praticavam bons preços, não faziam um bom trabalho. E o que nós podemos fazer com relação a esses empresários? Nós simplesmente podemos denunciar, nós podemos ir lá brigar com eles, tentar concorrer e também entrar no mesmo ciclo vicioso e talvez ter um prejuízo financeiro durante um final de ciclo. Isso não era o caso. Então nós precisávamos melhorar o sistema de gestão, pegar a régua e subir essa régua e começar de alguma forma. Foi aí que o presidente Júlio, dentro do IBRAVAG, encabeçou a ideia e também o SEBRAE nos apoiou e acreditou. Porque nós acreditamos que essas primeiras 50 empresas que entraram no BPA, eles vão melhorar o sistema de gestão, melhorar o sistema de controle interno, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar a pulverização aérea, e isso vai trazer um benefício a longo prazo, que quem não estiver com esse sistema de gestão, com esse sistema evoluído, com uma administração mais profissional, talvez não vá conseguir sobreviver num mercado competitivo. E é dessa maneira que nós acreditamos que, passo a passo, mais empresas vão entrar no BPA, vão melhorar a sua administração, vão melhorar as suas aeronaves, vão investir em tecnologia, vão melhorar a aviação agrícola, e nós acreditamos que, num longo prazo, isso vai refletir numa aviação agrícola melhor para o futuro nosso. Então, é dentro desses pilares e dessas ideias, e ouvindo os questionamentos de todos os empresários do dia a dia, que nós tivemos essa ideia. E nós agradecemos às empresas que estão aqui hoje, que acreditaram no projeto, que já entraram dentro do programa. Espero que traga muito resultado. É uma equipe muito capacitada, é uma equipe que já trabalha com ferramentas que muitos de nós não conhecemos, que podem melhorar e facilitar a nossa vida dentro da gestão das empresas. É uma ideia que, por enquanto, está engatinhando, mas com certeza, isso nós temos uma visão bem clara, vai melhorar no futuro próximo e muito as empresas que aqui estão participando. E assim, poder valorizar um pouco mais elas e o trabalho delas, deixando de lado e à margem aqueles que não fazem boas práticas. E o mercado, com certeza, uma hora vai reconhecer isso e vai ver que aquelas empresas que têm o selo BPA, elas realmente são mais capacitadas para atender o anseio dos clientes. Obrigado a todos, bom treinamento, boa palestra, né? Super obrigada, Tiago. Sua fala aqui é muito importante, né? Nós estamos todos aqui presentes com o objetivo de ajudar os senhores a promover a melhoria contínua do setor. E adianto para vocês que a nossa convidada Fernanda Pepe, sócia e head da M Prado Consultoria, não pôde estar presente por motivos de força maior, mas tenho certeza que o Leonardo e o Rogério vão suprir essa lacuna aqui com muita competência. A gente vai iniciar agora com o diretor de operações da Perfect Flight, o Leonardo Luvesutti, a palestra A Importância dos Dados na Aviação Agrícola. O Leonardo é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras, tem MBA em Marketing pela Exalc e especialização em engajamento do cliente pela International House de Brisbane, na Austrália. Leonardo, por favor, agora é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Marina, tá bom. Obrigado, viu? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu não poderia deixar de iniciar a minha palestra, a minha apresentação, agradecendo pela oportunidade de estar aqui,
né, falando com vocês sobre um tema como inovação, tecnologia, gestão do conhecimento, sustentabilidade. E, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, é também um grande desafio, né? Depois de 2 anos, estamos voltando aí para os encontros presenciais e ser convidado, né, a abrir o programa do BPA com a palestra, né, sobre a importância da gestão de dados. Eu me sinto honrado em estar aqui na frente de vocês, né, com grandes presidentes, diretores, sócios, empreendedores da área de aviação agrícola. E apesar da apresentação da Marina sobre o meu currículo, eu, na verdade, eu sou um grande aluno do que eu venho aprendendo ao longo desses 5 anos com vocês da aviação agrícola, e tenho que parabenizá-los por tudo o que vocês estão fazendo, por todos os desafios e o crescimento do setor nos últimos anos. Então, eu tomo a liberdade, né, para humildemente aqui apresentar minha palestra sobre a nova era da pulverização agrícola. Eu acho que representa muito o que a gente vem discutindo, né? Em 2019, eu falava com o Gabriel, essa feira aqui, ela era praticamente metade do tamanho que ela é hoje. E depois de 2 anos, a gente está vendo aqui um evento que, sem sombra de dúvidas nenhuma, é um dos melhores eventos do agro, de tecnologia e do setor da aviação agrícola que eu já presenciei no mundo, tá? Bom, vamos iniciar. Eu acho que, assim, antes de mais nada, contextualizar todo mundo sobre o que é esse agro 4.0, 5.0, essa era digital que a gente está vivendo, né? A gente já passou por 5 grandes revoluções agrícolas, e o que eu queria chamar a atenção aqui é que da primeira revolução agrícola, que foi a implantação da agricultura, onde o homem deixou de ser nômade e começou a cultivar, até a 4ª revolução agrícola, passaram-se milênios, séculos. E da 4ª revolução, do agro 4.0 para o agro 5.0, a gente está vendo aí passar anos, meses, talvez semanas. Durante o tempo que eu estou falando aqui com você, eu tenho certeza que alguma nova solução está sendo desenvolvida, está sendo testada, né? A conectividade, a comunicação, o 5G, que nós vamos abordar aqui, evoluiu muito isso. Então, nós temos que estar preparados. Então, mais uma vez, né, parabenizo o setor, o sindicato, o Embravag, né, por estar lançando o BPA e estar puxando isso para dentro do setor aeroagrícola. Bom, falando um pouquinho também sobre o cenário macroeconômico que a gente vive, né, não é novidade para ninguém que a gente está passando por um período aí inimaginável de uma nova guerra que se estende aí por mais de 5 meses, o que ocasionou uma escalada enorme nos preços das commodities e uma escassez desse insumo. Então, olhando as tendências atuais, próximas e futuras, a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar temas como a racionalidade da aplicação, aplicação localizada e o desperdício zero, seja de insumo, de combustível, né? O combustível é um insumo também muito importante. Então, esse é o grande cenário que a gente vive, uma demanda mundial pelo protagonismo do consumidor, pela questão de segurança alimentar, pelo ESG, que o Rogério vai trabalhar aqui mais um pouco, e o dado, né, a gestão do dado, a criação do dado, dos grandes bancos de dados, é um fator muito importante para trabalhar isso, né? É aquela máxima do mercado, a gente não controla o que a gente não mede, né? Então, hoje temos sistemas embarcados, sistemas em nuvens, que podem proporcionar tudo isso. Aqui eu trago um outro dado importante, que nos últimos 40 anos, o que guiou o crescimento de produtividade no campo foram os avanços com semente e a parte de insumos, fertilizantes, defensivos, né? Porém, para atingir a produtividade que a gente precisa para alimentar o mundo até 2050, né, a gente não tem mais terra agrícola disponível para abrir, né? Existe uma demanda muito grande para se produzir mais com as terras que a gente tem, né, torná-la mais produtiva, o que irá diminuir o impacto, né, na geração de carbono. E aí a pulverização de precisão, ela tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento, né? E quando a gente fala pulverização de precisão, eu não estou falando necessariamente drone ou uma aplicação de robô localizado, eu estou falando sim de aviões, de helicópteros, né, que através da gestão da informação, do planejamento e do dado, vão aplicar muito melhor, vão otimizar muito o uso desses insumos. E o impacto é em toda a cadeia,
né? A gente não pode deixar de falar que o dado, a rastreabilidade, ela impacta desde a indústria química, que consegue ter uma vida útil maior das suas moléculas, né, trabalhando melhor a uniformidade de aplicação, diminuindo a obsolescência, né? Hoje as indústrias químicas demoram aí 25, 30 anos, né, Rogério, para desenvolver uma nova molécula. Isso se ela ainda existir, né? E às vezes essa molécula ela pode se perder em poucos anos devido ao mau uso. É igual um remédio. Se você tomá-lo na dose errada, né, ele vai criar uma resistência, né, e não vai fazer mais efeito. E aí esse impacto, ele entra também na parte do aplicador, né, tendo o dado, tendo a rastreabilidade, você tem mais uma segurança e otimização operacional. Você tem um respaldo jurídico de que o que você está fazendo está dentro das normas vigentes. Você impacta diretamente o agricultor, a sociedade, né, trabalhando aquele tema final, como eu disse agora há pouco, que é a questão da segurança alimentar. E depois de uma época de pandemia como essa, né, a gente vê essa demanda muito grande. A gente vê tradings da Europa deixando de embarcar soja do Brasil porque não tem informação suficiente sobre os produtos que estão sendo utilizados para produzi-los, né? Então a gente vai precisar desse dado. Esse aqui é o tamanho do mercado endereçável da aviação agrícola, né, no Brasil. Eu estou falando só de avião e helicóptero aqui, eu nem entro na questão de drone e de terrestre. Então é um mercado para trabalhar dados hoje de aproximadamente 500 milhões de hectares, né? Brasil e Estados Unidos, hoje como as grandes áreas, ainda, principalmente o Brasil, né, a gente vê os últimos crescimentos da aviação nos anos a ser ainda abertos e desenvolvidos. Bom, mas qual que é o processo recomendado para uma aplicação minimamente sustentável? A gente não pode eliminar nenhum desses elos da cadeia, né? Por isso que às vezes tenho aqui alguns conhecidos, empresas aéreas, que trabalham com Perfect Flight, né, que é a empresa que eu represento, e às vezes vem muito questionamento: pô, Leonardo, mas a Perfect Flight não considera a altura, o vento, a inversão térmica, a deposição da gota, né? Nada disso, né, é menos importante do que a rastreabilidade da rota da aplicação, né? A certificação da aplicação sustentável, ela depende de você determinar a área de aplicação, inclusive com as áreas de restrições, APPs, apiários, sericicultura, né, trabalhar quais são as condições ideais para essa aplicação, calibrar muito bem, né, a sua máquina, a sua barra, o seu bico, porque nenhuma dessas etapas funciona sozinho. E aí, através de um sistema de gestão de dados, de computação em nuvem, de rastreabilidade, de inteligência agronômica, você consegue fazer um cross-check em tempo muito rápido e garantir que minimamente essas condições foram respeitadas. Mas nenhuma delas ainda substitui aquele profissional do campo, o coordenador de aviação agrícola, o técnico executor. Tudo funciona como um conjunto. Eu não sei se está dando para gerar uma boa visualização para vocês, mas isso é como o dado ele aparece, né, quando você trabalha um planejamento. Então você tem a área de restrição em vermelho, né, que são as áreas de APPs ou as áreas de riscos, cidades, povoados, né, e você tem áreas de aplicação, que aqui representa em roxo, e que são as áreas que devem ser aplicadas respeitando os buffer zones, né, que são as áreas de amortecimento de acordo com o Código Florestal. E através dessa geração do planejamento, né, do processamento dos dados, você vai criando esse grande banco de dados, né, de cada talhão, de cada área, de cada região, de cada cultura. Não existe um padrão único que sirva para todas as regiões. Cada regionalidade tem o seu padrão. E aí o próprio agricultor, a própria aviação agrícola, o próprio piloto vai gerando o seu indicador de qualidade, o seu banco de dados próprio. O que isso significa, Leonardo? Significa que você consegue mensurar e mostrar o que é bom, quanto é bom, como eu devo fazer. Numa substituição de um profissional, eu tenho o dado registrado, né? Eu tenho uma restrição registrada. Isso traz muita segurança para o setor, né, para a operação. E aí, como eu falei, você vai gerando padrão de aplicação para cada talhão. Muitas vezes entram em contato conosco e perguntam: Leonardo, qual é um padrão aceitável de aplicação? Eu não faço a mínima ideia. Se eu não conheço o local, o relevo, a cultura, o tipo de avião, o tipo de produto, o tipo de bico,
o tipo de praga que está sendo combatido, a gente não consegue fazer uma análise nenhuma sobre qual é o padrão dessa aplicação. Por isso que essa criação, né, é um trabalho de melhoria contínua. E como eu falei, ela é dependente de uma equipe como um todo. E aí, a partir do momento que você define o padrão da aplicação, né, incluindo as áreas de restrição, não mais o talhão como um todo, né, indo produto apenas para a área que deve ser aplicada, né, a área que não foi aplicada vai ser complementada com a aplicação terrestre, com um drone. Aí você define o seu índice de pulverizabilidade de cada área. Para quem é da área agronômica aqui, sabe que a gente fala muito sobre plantabilidade da área, fertilidade, né, zonas de manejo, mas pouco se falava ainda sobre pulverizabilidade, né, que é um tema que assim, envolve muita questão do drone, porque os drones, né, pelo menos num médio prazo aí, eles vão ser efetivos apenas nessas áreas de restrições, porque a área o buffer zone, né, a área de respeito, com APPs, com cidades, ela acaba sendo menor, é um outro padrão de aplicação. Como o professor Ulisses Antoniassi fala, o drone, ele não é uma aplicação aérea, ele não é uma aplicação terrestre. Ele está mais aí para um costal que voa, né? Então ele tem a sua própria legislação, suas próprias determinações. E aqui eu trago um pouquinho dos cases de sucesso da utilização do dado, da rastreabilidade, né, com relação à pulverização aérea. Esse aqui é um caso que eu gosto de começar com ele, porque é um case sustentável, uma área de citros, certificada Rainforest Alliance, onde não se aplicavam, não poderiam fazer o uso de aviação devido à falta de informação e visibilidade e transparência da área. Quando essa área estava infestada por greening, né, que surge o alerta para combate, eles tinham que direcionar todos os equipamentos atomizadores terrestres da fazenda, gerando um grande custo operacional, né, e um grande tempo para fazer essa aplicação. A partir do momento que você fez a demarcação de todas as áreas de restrições, APPs, gerou buffer zone, gerou planejamento, enviou isso para a aviação, eles conseguiram fazer essa aplicação muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais econômica com a aplicação aérea, né? Isso para mim, é um dos melhores cases de uso de Perfect Flight né, e da gestão de dados na aviação agrícola. Esse aqui é um outro case sobre o aumento de área voado com um maturador herbicida por uma usina. Eles tinham uma restrição na compra de produto de maturador herbicida, devido às áreas, né, ao entorno ali, com café, áreas de HF, etc. Então, eles limitavam a área que esse maturador era utilizado. A partir do momento que se criou a visibilidade de qual era a área de restrição, gerou a área de aplicabilidade, essas áreas de aplicação da usina aumentaram aí cerca de 10% do que normalmente eles faziam. Isso daí é mais área voada para a aviação agrícola. Aqui é um exemplo da mesma área, né, que se aumentou o uso de aplicação aérea e, consequentemente, também abriu espaço para o uso de drone. Aquela área que não foi aplicada devido à restrição com avião, ela consegue ser complementada, né, através do uso de drone. Uma área muito menor, uma área localizada, uma área que o drone ele vai fazer em 1, 2 dias no máximo. E aí, para os profissionais dos setores aqui sucroalcooleiro, que sabem a conversão do maturador em ATR, a importância e o retorno de ter uma operação como essa, né? Ela é extremamente retornável. E aqui como funciona também, era um outro exemplo de drone, só vou me adiantar um pouco também pelo tempo. Esse é um caso interessante, que vocês pilotos da aviação agrícola podem olhar, mas qual foi a eficiência operacional dessa operação? Né? Olha o tanto de manobra que foi feito para aplicar as bordaduras. Porém, essa é uma área de produção de semente no Mato Grosso, que teve uma incidência muito grande de chuva no começo desse ano. O PV, o pulverizador terrestre, ele só conseguia entrar no meio do talhão, porque as beiradas estavam encharcadas, e com o preço da soja, com o preço do insumo, né, justificava mais do que nunca se valer da aplicação aérea para fazer essas bordaduras, fazer o controle com fungicida e fazer uma aplicação muito boa, né? Só que é uma excelência 100% na pulverização. Um outro caso de gestão da rastreabilidade de biológicos, né? Você está aplicando um organismo vivo, né? Às vezes um
um fungo ou um inseto para combater outro organismo vivo, é muito importante saber como, onde e quando aplicá-lo e monitorar essa aplicação. Você corre o risco de fazer uma aplicação de biológico e, se você não monitorar, fazer uma aplicação química e inviabilizar o que você acabou de fazer, né? Esse aqui é um outro exemplo de integração de dados de clima, de praga e de aplicação aérea, né, que você tem um mapa de calor das pragas, você tem as condições de temperatura, umidade, velocidade do vento, e demonstra que a aplicação cobriu toda a área necessária, né? Esse é um sistema totalmente integrador dos principais dados. E aí a gente chega em 2022, né? Como eu disse, a gente surgiu como uma plataforma para trabalhar a visibilidade e rastreabilidade da pulverização aérea, só que hoje trabalhamos como uma multiplataforma integrada de dados de pulverização, com costal, terrestre, drone, helicóptero e avião. E é só através dessa integração total de dados que a gente vai chegar numa excelência operacional e uma sustentabilidade do setor. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço mais uma vez e um excelente evento para todos. Obrigado, Marina. Muito obrigada, Leonardo. Você tocou em vários pontos aqui que vão servir de insumo depois para o nosso debate, né? Acho que os dados como uma base até para a pulverização aeroagrícola poder aumentar, né? E ter essa chancela da qualidade do processo que foi feito. Depois os biológicos, os drones, a gente vai ter tempo para explorar tudo isso mais a fundo aqui. E agora eu passo a palavra para o Rogério Melo, gerente de carbono e Food Value Chain da UPL, que vai abordar a importância da aviação agrícola para a alta produtividade das lavouras e como isso dialoga diretamente com o mercado voluntário de carbono e também com as questões ESG. O Rogério é e formação em ESG aplicado aos negócios pelo IBGC. Além disso, atua há mais de 15 anos no setor de agronegócios, com experiência nas áreas de agricultura, silvicultura e pecuária. Rogério, por favor. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação e uma responsabilidade muito grande estar aqui com vocês e falar após a fala do Leonardo para mim especialmente desafiador. Eu gostaria de começar essa fala dando os parabéns a vocês. Eu estava ali sentado, refletindo sobre a palestra do Leonardo, sobre o nível de profissionalização do agronegócio brasileiro e pensando em quantos lugares do mundo seria possível realizar um evento como esse. Envolver uma cadeia aeroagrícola num curso de melhoria com CEOs, com proprietários, com pilotos, para discutir ESG, boas práticas, mercado de carbono, sustentabilidade, numa manhã de um dia de semana. Senhores, certamente são em pouquíssimos lugares do mundo. E a gente, nós que somos atores do agronegócio brasileiro, precisamos nos apropriar desse patrimônio da agricultura brasileira, que é o seu desempenho socioambiental. A aviação aeroagrícola tem papel fundamental nisso. Vocês, melhores que ninguém, por serem um setor altamente profissionalizados, foram quem nos levaram até as fronteiras do Brasil, até as propriedades mais distantes desse país, uma pulverização e uma aplicação de alta qualidade. A gente precisa discutir isso, reconhecer isso e, a partir desse pertencimento, desse reconhecimento, estruturar os próximos passos da agricultura brasileira. A gente vai percorrer rapidamente, o espaço é curto, a gente não pode falar sobre fundamentos do ESG, não há nada de novo nisso. ESG é o ambiental, o social e a governança. É algo que está no nosso dia a dia desde sempre, desde que os negócios existem. Mas e o que mudou e o que me trouxe aqui? É trazer e compartilhar com vocês que ESG é uma forma
de integrar isso dentro da governança, dentro das boas práticas e dentro do dia a dia das empresas. Às vezes, a gente vê o tema sendo tratado com um certo misticismo, com uma sofisticação desnecessária. ESG é responsabilidade social, é responsabilidade ambiental, sendo encarada dentro do contexto da governança, da estratégia das empresas de vocês. O mercado, e por que a gente faz isso? Por conta de um compromisso, por conta meramente de um compromisso pessoal, de uma escolha? Não. Todos vocês já são avaliados segundo fatores ESG, sejam por companhias agrícolas mais tecnificadas e sofisticadas, alguns que as têm em seu portfólio de clientes, mas são avaliados todos os dias por fatores ESG pelas instituições bancárias. Essas, senhores e senhoras, vocês não ficam nem um dia sem se relacionar. E para essas, as práticas de vocês, tenham ou não um programa de ESG estruturado, contam. Por quê? Porque ESG é uma forma que o sistema financeiro mundial, e não só o brasileiro, que é um dos mais sofisticados e tecnificados do mundo, encontrou de avaliar o risco e a maturidade das companhias. Nós estamos vivendo o agronegócio brasileiro com seu papel de alimentar o mundo e precisamos evoluir nisso. Os nossos clientes internacionais estão cobrando cada vez mais rastreabilidade. Nós vivemos o contexto de uma crise de segurança alimentar e hoje qualquer alimento, com qualquer qualidade ou com qualquer falta de qualidade, encontrará espaço no mercado mundial. Mas ainda nesse contexto, os melhores clientes, as melhores trades, cobram rastreabilidade. Senhores e senhoras, superado esse momento da crise de segurança alimentar que o mundo vive, essas questões relacionadas à rastreabilidade, sustentabilidade e ESG, não tenham dúvida, serão cada vez mais relevantes. E elas deixarão de ter o papel que tem hoje como premium price, como boas práticas para diferenciação de companhias, serviços e produtos, para serem essenciais ao acesso a mercados. Senhores e senhoras, o ajuste de carbono do mercado europeu, ele não vai ser aplicado ao agronegócio brasileiro a partir de dezembro por conta da imprevisibilidade da guerra. Se não fosse esse fato exógeno e imprevisível, a partir de dezembro desse ano, o agronegócio, as grandes cadeias brasileiras, teriam que conviver com a taxação de carbono na agricultura, nos produtos da agricultura brasileira. E como que isso conversa com o dia a dia de vocês, da companhia agrícola que já lida com a alta dos preços, com a dificuldade de margem, com os desafios operacionais, com o desafio da complexidade regulatória do Brasil, que é enorme. Senhores e senhoras, nós precisamos ter programas de ESG. E nenhuma empresa com estrutura razoável, digo isso porque atuo hoje na indústria química, mas tenho 20 anos de experiência em companhias agrícolas. Acompanhei a estruturação desses programas em companhias agrícolas e a evolução, a sofisticação da governança no agronegócio. Eu posso garantir, com a experiência de quem viveu a implementação desses programas, nenhuma das companhias dos senhores que já é capaz de conviver com esse ambiente regulatório sofisticado, com esse ambiente de competitividade, com os altos custos e com os desafios de manutenção de bons profissionais, todos vocês são capazes de implantar um programa de ESG em suas companhias. ESG é discutir em colegiado
os temas que são relevantes para a companhia. Na taxonomia dos programas, no desenvolvimento, quando a gente fala de ESG, a gente fala de matriz de materialidade. A matriz de materialidade nada é senão um levantamento dos temas relevantes para a estratégia da empresa, para a continuidade da empresa, custo operacional, relacionamento com o cliente, conformidade operacional, conformidade ambiental. Esses são os temas da matriz de materialidade de vocês. A implantação de programas de ESG é necessária para que vocês tenham acesso a bons clientes e que se antecipem a esse novo momento da agricultura brasileira. Nós teremos dificuldade de acesso a grandes mercados sem rastreabilidade, sem certificação, sem transparência de processo. Então, o que a gente sempre recomenda para todos os players que enfrentam esse dilema de implantar ou não um programa de ESG, façam com os próprios recursos, estabeleçam uma rotina de reuniões dentro dos seus times internos, tentem encarar em colegiado, sem, num primeiro momento, a necessidade de uma consultoria cara ou grandes sofisticações, um programa de melhorias contínuas, de baixo investimento, focado em recursos internos, e vocês terão um primeiro programa de ESG. Agregou valor, entendeu com o seu cliente, com a sua equipe, como aquilo faz sentido para o seu dia a dia, aí sim, tem condição financeira, o caixa está ok para contratar uma consultoria, desenvolvam um projeto no segundo passo. Mas, repito, nenhum de vocês precisa mais do que já tem para dar o primeiro passo, para implantar um primeiro ciclo de ESG, e a agricultura brasileira vai precisar disso. E vocês, o setor da aviação agrícola, sempre foi, num ambiente de dificuldade de treinamento, de manutenção de boas equipes de operação agrícola, um setor que levou a qualidade ao produtor rural brasileiro. Vocês têm esse papel, vocês participaram da sofisticação e da implementação de boas práticas na agricultura brasileira. E hoje a agricultura brasileira demanda o desenvolvimento em ESG, demanda o desenvolvimento em rastreabilidade e demanda o maior entendimento sobre gestão de carbono. O programa de biocombustíveis do Brasil já é uma realidade. Todos vocês que voam na cadeia da cana já são avaliados dentro da Renova Calc. Certamente as outras cadeias vão viver isso. Estando na indústria química, nós participamos dos debates com as trades, por um movimento que é demandado pelos nossos clientes externos de descomoditização dos produtos agropecuários brasileiros. Em breve, uma companhia, e essa é uma companhia trading, vai ter que certificar para o cliente lá fora que aquela soja foi produzida com práticas de uma agricultura de baixo carbono. Isso já é fato. Isso já é fato. E aí nós temos duas opções. Ou a gente espera o mercado nos empurrar, e isso passa a ser uma dificuldade de acesso para nós, ou nós nos preparamos com um pouco de tempo para desenvolver esses programas e colaborar com esse novo passo da agricultura brasileira, que está vinculado à rastreabilidade de processos, a uma agricultura cada vez mais biológica. É outro ponto que a aviação aeroagrícola brasileira tem muito a contribuir. Vocês construíram o conceito de qualidade de aplicação na agricultura brasileira para os químicos, que são uma realidade consolidada. E a popularização dos biológicos, que via de regra, né, não todos, mas alguns deles, exigem um pouco mais de sofisticação na aplicação, senhores e senhoras, vai passar pela eficiência operacional de vocês também.
A aplicação dos biológicos, ela tanto contribui para a melhoria do desempenho ambiental da agricultura brasileira, para a diminuição dos níveis de carbono da agricultura brasileira e até para a qualidade de vida de toda a cadeia. E eu digo isso representando aqui abertamente uma companhia química. Aliás, todas as químicas têm desenvolvido biológicos. Por quê? Porque o desenvolvimento do químico é caro, é demorado. E a agricultura brasileira, a sustentabilidade das nossas cadeias de valor, pedem soluções rápidas, que nós teremos com muito mais eficiência, integrando de maneira racional os biológicos ao manejo químico, do que tentando explorar somente as nossas moléculas químicas que têm um tempo de desenvolvimento e de amadurecimento regulatório de décadas. Então a agricultura brasileira, a aviação aeroagrícola brasileira, ela tem um papel fundamental nessa nova etapa do agronegócio brasileiro, relacionada à sustentabilidade, a controle de emissões. E aqui eu não estou falando de crédito de carbono. Crédito de carbono é algo que vai demorar um pouco, né? Isso pode vir, mas em médio prazo. Mas eu estou falando de serviços ambientais, de rastreabilidade e de qualidade de produto. Talvez nas perguntas seja oportuno a gente reservar um tempo para falar especificamente das possibilidades do mercado de carbono. Mas hoje, a rastreabilidade dos processos e a agricultura de baixo impacto são uma realidade. Para o crédito de carbono, para a remuneração disso dentro de um título específico, nós brasileiros, as nossas cadeias de valor, ainda precisam buscar um consenso científico sobre metodologias. Nós não temos uma metodologia científica de consenso para mensuração de carbono na agricultura tropical, diferente das florestas. Na floresta, o Brasil já é protagonista na emissão de créditos de carbono e, pessoalmente, já tive a satisfação de trabalhar em projetos de implantação de crédito de carbono na Amazônia. Mas o recado que eu deixo aqui é, primeiro, parabéns por estarem aqui, por deixarem os seus lares nas mais variadas regiões do país para vir para um programa de aprimoramento em ESG, em mercados de carbono, em rastreabilidade e por demonstrarem esse compromisso com essa nova fase da agricultura brasileira. A época do fazendão, do toca o pau, acabou. Nós precisamos capturar todo o valor que é possível e alimentar o mundo nesse momento de crise de alimentos. Mas se discutindo o cenário de uma recessão, de diminuição de consumo, o valor das commodities cai sistematicamente e um novo momento de commodities a preço mais baixo dará força à exigência dos consumidores, que hoje estão realmente sem muita força, porque há um risco concreto de desabastecimento em várias partes do mundo. Mas esse cenário não vai durar. E a gente precisa olhar para os próximos passos, fazer um pouco do que o Leonardo propôs aqui. E o nosso desafio aqui hoje é debater um pouco disso e como a agricultura, como a aviação aeroagrícola vai se posicionar nessa nova fase da agricultura brasileira. Mais sustentável, mais biológica e muito mais monitorada com processos de rastreabilidade e certificações. Parabéns a vocês, um ótimo dia. Vou parar minha fala por aqui e a gente abre para o debate. Muito obrigada, Rogério. Para a gente se preparar aqui para o debate, eu gostaria de convidar o Gabriel Colli, fera no assunto da aviação aeroagrícola, para sentar aqui com a gente e participar dessa mesa. O Rogério também trouxe aí vários insumos para a nossa discussão, né? Eu acho que você trouxe um senso de urgência muito importante em relação a esse assunto. A gente está vendo as temperaturas subirem, né? Não é para amanhã, isso está acontecendo hoje na Europa, temperaturas acima de 40 graus Celsius. E a gente precisa agir, né? O fato de vocês estarem aqui, de terem aceito o convite
para participar desse debate é, de novo, muito importante. Bom, Gabriel, prazer tê-lo aqui também. E eu convido vocês, pessoal, a enviarem perguntas para nós. Vocês podem enviar as perguntas para o número de WhatsApp 54. Vou repetir. 54 999 10 12 79. Tá? Enquanto as perguntas não chegam, vou fazer algumas provocações aqui para os nossos convidados, né, para a gente começar a discutir os temas mais profundamente. Leonardo, queria começar por você. Queria que você listasse quais são as vantagens financeiras e ambientais de adotar a tecnologia, por exemplo, que a Perfect Flight tem, de fazer uma gestão da qualidade da aplicação por meio de dados. Se você puder trazer, né, os destaques, tanto do lado financeiro como ambiental, que essa tecnologia traz aqui para quem nos ouve. Marina, obrigado novamente. É uma pergunta desafiadora, né? Criar uma lista sobre os benefícios do uso, não só de Perfect Flight, mas de sistemas e sistematização de processos dentro da operação. Porque, como eu disse na minha palestra, são específicos de cada regionalidade, de cada cultura, né, de cada processo, mas a aviação agrícola como um todo, falando sobre as vantagens em detrimento de outras operações, você, antes de mais nada, né, você tem processo de diminuição do consumo de água para pulverização, você diminui amassamento, você tem uma maior rapidez no combate, no controle, né, gastando menos, investindo menos ali operacionalmente, com insumos, com combustíveis. E aí você tem, né, como a gente estava discutindo há pouco aqui sobre o 5G, a partir do momento que você processualiza, você digitaliza, através da conectividade, você consegue uma tomada de decisão muito mais rápida e assertiva, né? E eu acho que, para mim, essa é a grande vantagem, né? Muito se fala aí de adoção tecnológica, de N startups, etc. Mas, principalmente no agro, a gente vê uma vantagem nessas adoções, porque, antes de mais nada, o operador, o prestador de serviço, o agricultor, ele processualiza a operação, ele digitaliza. E isso gera uma agilidade muito grande, né? Outros setores já passaram por isso antes, né? Tanto é que, por exemplo, a gente atende aí clientes, às vezes, de 40, 50 mil hectares de lavoura, e que o problema da vida dele é o engenheiro agrônomo, que está lá, né, ganhando o salário dele, mas que dá uma agilidade para a operação, e sem ele não seria possível executar um monte de serviço. Mas ainda a gente tem, né, dentro dessa parte de automatização de maquinário, a gente precisaria ter um engenheiro de automação, um engenheiro de projetos, que é fundamental, né? Mas, assim, respondendo, só voltando à sua pergunta, eu acho que a grande lista de benefícios, né, se dá pela otimização do uso de insumos, que hoje cada vez está mais escasso e mais caro. Esse é o ponto. Vou repetir aqui o WhatsApp de novo, tá, pessoal? Para vocês enviarem as perguntas, é o 54 999 10 12 79. E aí vamos às nossas perguntas aqui, né, enquanto vocês vão elaborando aí as questões. Eu queria que o Rogério falasse um pouco mais dessas exigências, né, do mercado internacional, como que isso pode impactar, né, a agricultura brasileira em relação ao mercado de carbono, né? Você já deixou claro aqui que isso é algo que precisa evoluir muito ainda no Brasil, mas já para a gente se preparar e se antecipar a essas novas necessidades que virão. Muito bacana ter a oportunidade de falar sobre isso. Cada vez mais os consumidores, em especial do mercado europeu, querem monitorar o volume de emissões da agricultura brasileira. A gente tem a maioria das empresas, das grandes empresas, já com compromissos para diminuição das emissões muito claros, e até o ano passado isso não era fiscalizado com muito critério científico. Tem uma sigla que agora a gente vai
ouvi falar dela cada vez mais, que é a SBTI. A partir desse ano, um volume muito grande de empresas, em especial as grandes empresas brasileiras que possuem ações listadas no mercado brasileiro e sobretudo, no mercado estrangeiro, passarão a ter compromissos de diminuição de emissões fiscalizados segundo a metodologia SBTI, que é uma associação científica sem fins lucrativos americana. Recentemente ela avaliou 40 das maiores empresas brasileiras, 40 das maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York sobre os compromissos de emissão, e o resultado não foi dos melhores. Estavam incluídas entre elas 2 das nossas maiores multinacionais. Então, o nível de emissão das grandes cadeias brasileiras, seja do agronegócio, seja da carne, da soja, da cana, ele já é monitorado e medido pelos clientes externos, e a partir de agora há uma metodologia para os grandes players sobre a forma de cumprir isso. E essa metodologia contempla o que a gente chama de escopo 3 de emissões. O escopo 1 de emissão de uma empresa são aqueles processos produtivos diretos, né? O que, no caso da aviação agrícola, o querosene, o deslocamento de pessoas. O escopo 2 são as emissões relacionadas ao seu consumo de energia. No caso do Brasil, a gente tem uma matriz energética hidráulica, né? A gente faz uso de uma energia hidráulica. Agora, o escopo 3 ele é mais complexo. Ele alcança toda a cadeia de valor de uma companhia. E esses compromissos das nossas grandes empresas, eles estão, grande parte, focados no escopo 3. Então, hoje, uma grande trade, quando exporta para a Europa, exporta para a China, ela começa a ter que prestar contas das emissões do produtor rural. E vocês fazem parte desse inventário de emissões. Então, hoje, as grandes trades brasileiras já têm esses compromissos estabelecidos e gradualmente irão aplicar a agricultura brasileira. Já há uma demanda, né, por uma soja baixo carbono, a indústria prepara os últimos detalhes para formalizar esse programa e dar publicidade, e isso irá se estender por várias das nossas grandes cadeias. Então, por isso, essa preocupação naquelas cadeias que ainda não há um controle, uma medição do nível de emissões, se estabelecer isso de uma maneira muito rápida. Para quem está acostumado ao mercado da cana, a RenovaCalc já avalia a eficiência de emissões, tanto do produtor rural quanto da indústria. Ou seja, o mercado de carbono, o mercado de gestão de emissões no Brasil, ele já é uma realidade. E é incrível como a gente fala desse tema e às vezes parece algo romântico, parece procurar o gato preto no quarto escuro onde ele não está. Gente, isso já está no nosso dia a dia. Os nossos compradores já exigem isso de nós. E para o futuro, a Europa, obrigada por uma guerra, por um fator não previsível, rapidamente vai ter e está desenvolvendo uma cadeia de energia limpa. Eles, até para garantir a competitividade da indústria e da agricultura deles, eles vão cobrar esses padrões da agricultura brasileira. E, consequentemente, esses padrões, esses controles de emissões chegarão à prestação de serviço aeroagrícola com muita velocidade. Repito, o ajuste de barreiras relacionado à emissão, ele não entra em vigor para o Mercosul em dezembro desse ano por conta da guerra. Senão, nós já teríamos um ajuste, uma tarifação sobre nível de emissões já a partir de dezembro desse ano. Então, essa é a importância da aviação agrícola, que, repito, foi sempre propulsora de qualidade
e de profissionalismo na agricultura brasileira. Vocês sempre tiveram esse papel de protagonismo em relação a questões de estruturação e profissionalismo na agricultura brasileira. Vocês sempre levaram isso para as nossas fronteiras e terão sim que participar, e eu tenho certeza que farão isso da melhor maneira possível, desse novo momento da agricultura brasileira, muito preocupado e muito comprometido com o volume de emissões. Perfeito, Rogério. Pessoal, e quem quiser também mandar a pergunta por escrito, a equipe de apoio está à disposição, é só levantar a mão e eles vão até vocês com papel e caneta, tá? E eu queria saber do Gabriel. Gabriel, o que você está achando dessas discussões, né, que tanto o Leonardo quanto o Rogério suscitaram aqui? Você que tem profundo conhecimento das necessidades da cadeia e de como eles têm operado, qual que é a sua opinião sobre esses assuntos? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Com certeza os assuntos estão todos conectados hoje com a aviação agrícola, e quem acompanhou ontem a cerimônia de abertura aqui, deve ter visto, né, um vídeo que a gente apresentou, e vou dar só um resumo dele para quem não viu. O vídeo termina falando sobre novos tempos aeroagrícolas no Brasil. E é exatamente isso que a gente está passando. São novos tempos onde a gente tem, dentro do evento de aviação agrícola, discutindo o tema inovação muito forte. 8 e pouco da manhã, de uma quarta-feira, depois de um dia pesado, como foi ontem aqui, do congresso muito intenso, você tem um empresário aqui preocupado. Isso mostra que estamos no caminho certo. E todos esses temas, por mais que alguns parecem distantes do setor, a gente começa a ver que eles passam a fazer sentido cada vez mais à medida que a gente conversa e entende o que está acontecendo. Porque não tem outra forma do nosso setor, das empresas de aviação agrícola sobreviverem que não seja através da inovação, seja através de processos, seja da melhoria do atendimento ao cliente, da ferramenta, seja o que for. Não tem outro jeito. Tem coisa que não é novidade para ninguém. Custo alto, mercado competitivo, cliente exigente, dificuldade de competição, um ambiente de negócio talvez não tão favorável. Então, o que a gente consegue dominar? A gente consegue dominar, trazer inovação para dentro, trazer novos temas para dentro e melhorar isso. Não ficar tão focado em temas que a gente não domina. Então, isso nos parece que estamos no caminho, a gente fica muito feliz, a gente está muito preocupado com o setor, a gente enxerga que tem um caminho muito grande para ser feito. A gente enxerga que através do BPA, do Programa de Boas Práticas, a gente vai avançar um monte, de conectar esses temas que, como eu disse antes, em tese eles estão um pouco distantes, mas quanto mais a gente discute eles, mais a gente percebe que eles caem como uma luva dentro da aviação agrícola do Brasil. E muito interessante, né? Ontem a gente ouviu da UEL, né, do mapa que está aqui, o Lucas está aí também, né? Começa, até ela disse, né? Muitas vezes a legislação está distante da realidade, mas ela está ficando cada vez mais perto, está ficando cada vez mais próximo. A gente vê todo mundo preocupado com isso para que esse setor possa avançar. Estamos no caminho. Parabéns aos empresários que estão aqui. O debate está muito legal e eu não sou especialista no setor, viu? Estou aprendendo, sou curioso que está no meio há 6 anos e meio como executivo dessa entidade que está crescendo um monte, entendendo esse setor, para poder entregar o que o setor precisa. E a sua fala parece que foi até combinada com a pergunta que chegou aqui para a gente, né? Eles querem saber da parte prática, né? Então, gostaria que os participantes listassem exemplos práticos de possíveis projetos, temas que envolvam o ESG, de sustentabilidade ambiental, econômica e social na AVAG. Quem gostaria de começar? Marina, eu vou começar, na verdade, trazendo para a discussão, né, eu acho que para a gente ter mais informações sobre uma possível mudança que a gente vai ter esse ano na Instrução Normativa 02, né, que é a instrução normativa que rege ali a aviação agrícola, com as possíveis novas inclusões e exigências de informações, né, que tragam rastreabilidade e transparência, né, para o setor, né. Como o Gabriel disse, eu também falei, eu não sou um especialista, um debatedor na área, acho que vocês têm muito mais informação para trazer para a gente e a gente conseguir falar como que a digitalização,
né, a gestão de dados, a rastreabilidade, o ESG, o carbono, ele pode contribuir dentro de um projeto como esse. Um outro ponto que o Rogério já trouxe é essa demanda do mercado global, né, e pagando prêmios por produções que sejam mais sustentáveis, rastreadas, né, e o ESG ele não envolve só o ambiental, né, deixar de usar o químico para o biológico, envolve toda a questão da segurança do trabalhador, da sociedade, a governança disso tudo, para que no final o ESG também seja financeiramente viável, né? Eu acho que eu traria esse tema por hora. Bom, sob o ponto de vista prático, o ESG ele não deve ser encarado como mais um problema para a empresa. Ele deve ser um fórum de discussão coletivo das questões que são relevantes. Um programa de ESG ele começa pela liderança do CEO em estabelecer a maturidade necessária para a discussão de temas que são relevantes. E o que é relevante sob o ponto de vista ambiental nas operações de vocês? Práticas inovadoras que economizem combustível, maior rastreabilidade para que o cliente final saiba exatamente o nível de emissões e o impacto das atividades de vocês. Sob o ponto de vista social, são inúmeras as possibilidades em que pese o setor ser muito regulado e isso estabelecer uma qualidade, via de regra, uma qualidade muito boa para as relações de trabalho, mas há um monte de questões que podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, a inclusão da mulher nesse mercado. É um tema que pode ser discutido. Como é que isso está dentro da cadeia de valor de vocês? Então, o como fazer vai muito da discussão interna e o que fazer nem sempre implica em custo. A inovação ela vem para aumentar a eficiência e muitas vezes para diminuir custo. O ESG ele deve ser um programa de melhoria contínua, uma visão estratégica da governança da companhia sobre os seus temas materiais e deve ser estabelecido como uma forma de encarar em grupo aqueles problemas que sejam mais relevantes para a sua companhia. Não necessariamente o ESG deve ser um propósito em si mesmo, ele precisa ter um sentido útil alinhado com as prioridades internas e com a cadeia de valor. Então, diversidade é um tema relevante sobre o aspecto social, conformidade ambiental. Será que não há nas companhias nenhum ponto de atenção em relação às questões ambientais? Então, debater isso é, sim, fazer na prática ESG. E eu acredito que outro ponto bastante importante, né, Rogério, é você trazer essa parte do discurso para a ação também. É importante a gente frisar que existe no mercado muito greenwashing, vocês já devem ter ouvido essa palavra. Então, na medida em que vocês puderem também fazer um diagnóstico de em que momento, né, dessa trajetória vocês estão e o que falta por avançar, né, a gente caminha para uma melhoria contínua concreta. Você teria alguma recomendação para fazer esse diagnóstico, né? Às vezes as empresas precisam de ajuda nesse processo. Quando se trabalha, há muito material de orientação sobre a ESG, publicado gratuitamente sobre o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, você pode partir para as empresas que são mais estruturadas para um programa de ESG orientado por uma consultoria, mas você pode fazer um diagnóstico dos seus temas relevantes, montar um comitê interno e buscar, estabelecendo prazos responsáveis e metas, a melhoria desses pontos que tenham relação com temas ambientais, sociais e até de governança. Sucessão é um tema ESG. Então, eu não vejo
não tem essa percepção de greenwashing associado à aviação agrícola no Brasil. Muito pelo contrário, eu acho que no Brasil o agronegócio como um todo realiza possui práticas muito sustentáveis e pouco reconhecidas. Por exemplo, vocês são uma engrenagem importante do Campo Limpo. Gente, nós recolhemos mais de 98% das embalagens que vocês aplicam no dia a dia. Quem no mundo tem esse desempenho ambiental? Imaginem se as cadeias de alimentos e bebidas tivessem esse mesmo desempenho ambiental em relação às embalagens. Como seriam os oceanos, né? Que estão impregnados de plástico, de vidro. Então, há espaço para uma sintonia fina, há espaço para uma comunicação melhor, há espaço para melhorias operacionais dentro de um contexto de ESG. Mas realmente é preciso reconhecer que a agricultura brasileira, ao contrário do que sistematicamente é veiculado em alguns canais de comunicação, ela já possui práticas muito bem estruturadas, possui um regulatório muito pesado. A NR31, que trata diretamente das práticas trabalhistas na agricultura, ela tem 300 requisitos. Ela tem 300 requisitos, que vão desde a atividade mais simples da porteira até o acesso dos prestadores de serviço à propriedade rural, nos quais vocês se incluem. Então, a agricultura brasileira já faz bastante pela sustentabilidade, mas nós ainda temos um caminho a percorrer na forma de comunicar, na forma de demonstrar, e aí entra a inovação, rastreabilidade, sistemas e, sobretudo, na forma de integrar esses processos e garantir a perpetuidade dos negócios. Bom, e com isso a gente vai encaminhando o debate aqui para o final. Queria que o Leonardo e o Gabriel também pudessem fazer suas últimas considerações. E depois a gente vai ter um sorteio, então aguardem logo menos. Marina, queria agradecer novamente todo mundo, a participação, como o Gabriel falou, o Rogério trouxe, né, a oportunidade de estar aqui numa quarta-feira de manhã reunido falando para um público como vocês é única, né, e como o Rogério trouxe também a parte da comunicação. Eu acho que no Brasil, no agro, no setor, a gente faz mais do que fala. Quem fala, a gente fala entre a gente precisa trazer outras pessoas de outros setores para falar mais do agro do Brasil, né? Todo mundo sabe disso, né? O agro, o setor comunica, infelizmente, mal, né? E a comunicação também faz parte, né, dessa estrutura ESG. Então, incentivo vocês a comunicar e sempre mais conosco, com o mercado, e me coloco sempre à disposição aí para ajudá-los, auxiliá-los. Obrigado, pessoal. Só desejar que todos possam aproveitar muito o programa de boas práticas aeroagrícolas, ser cada vez mais curioso, porque tem alguns temas, né? A Marina falou, vocês já devem ter ouvido falar, então eu fiquei pensando aqui, né? Tem coisa que eu nunca ouvi falar, que eles falaram aqui, né? Mas que isso sirva para instigar, né, essa curiosidade, para que a gente possa aprender sobre esses temas. São os temas que, como eu disse antes, eles parecem distantes do nosso setor, mas na verdade não. E o nosso setor é muito mais organizado do que parece muitas vezes, né? Muitas vezes a gente acaba ouvindo informação de pessoas que não conhecem, não faz ideia o quanto esse setor é extremamente estruturado e organizado. Então a gente quer aproximar ainda mais essas tendências, essas siglas todas aí, LGPD, ESG, BPA, que a gente possa ser curioso para aprender e entender o que esses temas podem ajudar as nossas empresas a serem melhores. Esse é o propósito. A gente pode talvez não saber o que é isso agora, mas que a gente possa sair daqui curioso a entender sobre isso e ver o que é possível aplicar. Porque o nosso setor ele é prático, então por isso aquela pergunta, né? Mas esse é o único recado, essa é a dica, né? Que a gente possa ser curioso. Não entendi nada, maravilha. Vai dar uma olhada o que é isso, ver o que pode aplicar na sua empresa. No mais aí, desejar um ótimo congresso a todos e dizer que daqui a pouco tem um painel muito legal, né? Eu estou curioso, né?
dinheiro na aviação agrícola. É o próximo painel depois daqui. Bom, pessoal, e com isso chegamos ao fim desse evento, primeiro encontro presencial do BPA. Queria agradecer mais uma vez ao Leonardo e ao Rogério pelas contribuições especiais, também ao Gabriel. E agradecer às empresas que fazem parte do BPA Brasil, iniciativa que irá transformar o setor, além de desconstruir mitos sobre a aviação agrícola e reforçar sua importância para o agro brasileiro. Em nome do AGTEC Garage, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, falando sobre inovação na aviação agrícola. Foi um prazer muito grande e deixo um agradecimento especial também ao Ibravag, Sebrae e ao Sindag por essa oportunidade. Para vocês que querem acompanhar essas novidades sobre inovação, convido a me seguirem no LinkedIn, Marina Salles, e também a acompanharem os nossos canais abertos, o AGTEC Garage News, que é um site de notícias, e o AGTEC Garage Podcast, que traz aí programas também em áudio, né, que já tivemos a participação do Leonardo lá. Sim, sim. E convido vocês também a visitarem o AGTEC Garage. Não sei quantos já conhecem nossa iniciativa em Piracicaba, né? Nós temos uma estrutura física lá, que hoje já conta com mais de 80 empresas parceiras do agronegócio e mais de 100 startups que têm um relacionamento de alto nível conosco, como a Perfect Flight. Tá? Então fica aí o convite. Quem quiser saber mais, por favor, entre em contato. Podem me escrever pelo LinkedIn. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês.